Eu vi a foto do meu filho adotivo em um banco de dados de crianças desaparecidas. Ele não era o único. Eu estava rolando pelo Facebook numa quinta-feira à noite qualquer, quando vi o anúncio patrocinado que mudou tudo. Era um daqueles posts para ajudar a encontrar crianças desaparecidas que ocasionalmente aparecem nos feeds de redes sociais, mostrando fotos de crianças que haviam desaparecido ao longo dos anos. A organização estava tentando manter casos antigos visíveis, esperando que alguém pudesse reconhecer um rosto e fornecer informações. Eu quase passei direto sem olhar de perto, mas algo me fez parar. O menino na terceira fileira era igualzinho ao meu filho de 8 anos, Gabriel. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos castanhos, a mesma covinha característica na bochecha esquerda. Meu coração começou a disparar enquanto eu encarava a foto, tentando me convencer de que era apenas uma coincidência. Crianças frequentemente se parecem, especialmente nessa idade. Mas a semelhança era tão impressionante que fez minhas mãos tremerem enquanto eu tirava um print da imagem. A legenda embaixo dizia: Pedro Santos, desaparecido desde 2018, 3 anos de idade no momento do desaparecimento. Minha respiração falhou, porque Gabriel tinha 3 anos quando nós o adotamos através da família Luz do Sol, há 2 anos. A agência nos disse que a mãe biológica dele era uma adolescente que não conseguia dar cuidados adequados, e que ele tinha ficado brevemente em uma família adotiva antes de ficar disponível para a adoção. Nós tentamos ter filhos por 6 anos, e Gabriel parecia um milagre com o qual finalmente fomos abençoados. Eu chamei meu marido Carlos para a sala de estar e mostrei a foto sem dizer nada. O rosto dele ficou branco quando olhou da tela para Gabriel, que estava brincando com blocos no tapete ali perto. Isso é impossível, Carlos sussurrou, mas a voz dele estava tremendo. A agência de adoção fez verificações de antecedentes. Eles verificaram tudo. Eu ampliei o cartaz da criança desaparecida e encontrei mais detalhes que fizeram meu estômago revirar ainda mais. Pedro tinha sido reportado como desaparecido de Campinas, São Paulo, apenas 3 horas da nossa casa em São Paulo. Os pais estavam listados como Ana e Roberto Santos, e havia um número de telefone para dicas. A descrição física combinava perfeitamente com Gabriel, até uma pequena marca de nascença no ombro direito que eu havia notado na hora do banho. Segundo o cartaz, Pedro estava brincando no quintal quando desapareceu, e apesar de buscas extensas, nunca foi encontrado nenhum rastro dele. Passei a próxima hora comparando cada detalhe que conseguia encontrar online sobre a criança desaparecida com o que eu sabia sobre o passado do Gabriel. As idades se alinhavam perfeitamente. As características físicas eram idênticas, e o cronograma do desaparecimento do Pedro coincidia com quando Gabriel supostamente ficou disponível para adoção. Minhas mãos estavam tremendo quando liguei para a linha de emergência da família Luz do Sol, mas caiu direto na caixa postal com uma mensagem dizendo que a agência estava permanentemente fechada devido a questões administrativas. Naquela noite, não consegui dormir, deitado na cama, olhando para o teto enquanto Carlos roncava suavemente ao meu lado. Fiquei pensando no processo de adoção, como tudo tinha sido suave, suave demais. Normalmente, adoções levam meses ou anos de espera, verificações de antecedentes e visitas domiciliares. Mas com Gabriel, recebemos uma ligação dizendo que uma criança estava disponível dentro de 2 semanas após submetermos nossa aplicação. A assistente social, Patrícia Oliveira, tinha sido amigável e profissional, nos guiando por toda a papelada e nos assegurando que a família biológica do Gabriel tinha voluntariamente renunciado aos direitos. Às 3 da manhã, me esgueirei para o quarto do Gabriel e sentei na cadeira ao lado da cama dele, observando ele dormir. O rosto dele parecia tão pacífico e inocente, exatamente como a criança naquele cartaz de desaparecido. Estudei cada característica, tentando encontrar diferenças que provariam que tudo isso era uma coincidência horrível. Mas a semelhança era inegável. Este menino lindo que estávamos criando como nosso filho poderia ser inteiramente filho de outra pessoa, roubado de pais que vinham procurando por ele há anos. Na manhã seguinte, esperei até Carlos sair para o trabalho e Gabriel estar na escola antes de ligar para o número no cartaz da criança desaparecida. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar, e quando uma mulher atendeu, quase desliguei imediatamente. Alô, aqui é Ana Santos, ela disse, e a voz dela soava cansada e triste, de uma forma que partiu meu coração. Me forcei a falar, explicando que tinha visto o cartaz e achava que podia ter informações sobre Pedro. A reação da Ana foi imediata, e de partir o coração. Ela começou a chorar e fazer perguntas rapidamente sobre onde eu tinha visto ele e se ele estava seguro e saudável. Tentei explicar a situação cuidadosamente, que tínhamos adotado uma criança através de uma agência que poderia não ter sido legítima, e que nosso filho parecia idêntico ao Pedro desaparecido dela. Ela me implorou para enviar fotos, e quando enviei, ela ligou de volta em poucos minutos, soluçando tão forte que mal conseguia falar. É meu bebê, ela ficou dizendo. É o Pedro. Olha essa covinha. É exatamente igual. E a marca de nascença no ombro. Você viu a marca de nascença? Confirmei que Gabriel tinha a mesma marca, e Ana desmoronou completamente. Ela disse que sabia que ele estava vivo em algum lugar. Tinha sentido no coração, apesar do que a polícia disse a ela sobre a maioria dos casos de crianças desaparecidas.
Nunca parou de procurar, nunca parou de ter esperança, e agora estava olhando para fotos recentes do filho dela vivendo com estranhos a 3 horas de distância. Concordei em encontrar Ana e seu marido Roberto em uma cafeteria no meio do caminho entre nossas cidades no dia seguinte. A viagem pareceu as 2 horas mais longas da minha vida, enquanto ensaiava o que diria, como explicaria que não tínhamos ideia de que estávamos criando uma criança sequestrada. Carlos queria vir comigo, mas senti que precisava fazer isso sozinho primeiro, para ver se a semelhança era tão óbvia pessoalmente quanto era nas fotografias. Reconheci Ana imediatamente quando ela entrou na cafeteria, porque ela tinha os mesmos olhos escuros e estrutura facial do Gabriel. Roberto era alto e de ombros largos, com a mesma covinha que Gabriel tinha herdado. Eles se sentaram na minha frente, ambos visivelmente nervosos e emocionais, segurando fotos do Pedro de antes dele desaparecer. Ana deslizou uma foto de bebê pela mesa que poderia ter sido a foto de recém-nascido do Gabriel, e Roberto me mostrou um vídeo no telefone dele do Pedro brincando no quintal deles, apenas alguns dias antes de desaparecer. Nós temos vivido no inferno por 2 anos, Ana disse baixinho. Todos os dias nos perguntando se ele está bem, se alguém está machucando ele, se vamos vê-lo novamente. A polícia nos disse que a maioria das crianças desaparecidas não são encontradas vivas após as primeiras 48 horas, mas me recusei a acreditar que Pedro estava morto. Eu podia sentir que ele estava em algum lugar por aí, que alguém estava cuidando dele. Ela enxugou lágrimas dos olhos e perguntou sobre a rotina diária do Gabriel, que comidas ele gostava, se ainda dormia com bichinhos de pelúcia. Cada detalhe que compartilhei parecia confirmar o que eles já sabiam. Gabriel adorava macarrão com queijo, que tinha sido a refeição favorita do Pedro. Ele tinha medo de ruídos altos, especialmente tempestades, o que combinava exatamente com o que Ana lembrava sobre seu filho. Ele tinha o hábito de cantarolar para si mesmo enquanto brincava, algo que Pedro tinha feito desde pequeno. Os padrões comportamentais eram muito específicos e consistentes para serem coincidência. Roberto tirou o telefone e reproduziu mais vídeos do Pedro, e eu assisti o rosto idêntico do meu filho rindo e brincando num quintal diferente com brinquedos diferentes. A voz era a mesma. Os trejeitos eram idênticos, até a forma como ele mexia as mãos quando ficava empolgado. Ana percebeu que eu estava encarando e disse gentilmente: "Esse é seu filho também. Agora posso ver o quanto você o ama. Isso não é culpa sua, e não quero que pense que estamos tentando tirá-lo da única família que ele lembra." Conversamos por 3 horas, compartilhando histórias sobre a personalidade e desenvolvimento do Gabriel, comparando notas sobre seus gostos e desgostos. Ana me mostrou os registros médicos do Pedro, e cada cicatriz, cada vacinação, cada detalhe combinava com o histórico de saúde do Gabriel que a agência de adoção havia fornecido. Tornou-se impossível negar que a criança que estávamos criando há 2 anos era realmente Pedro Santos, roubado de sua família amorosa e colocado conosco através do que parecia ser uma fraude elaborada. Dirigi para casa num estado de total confusão, minha mente correndo com perguntas sobre como isso poderia ter acontecido e o que deveríamos fazer agora. Gabriel era legalmente nosso filho de acordo com toda a papelada, mas ele era moralmente e biologicamente deles. Ele não tinha memória de sua vida antes dos 3 anos, o que a agência de adoção havia explicado como amnésia de desenvolvimento normal que acontece quando crianças são removidas de situações traumáticas. Agora me perguntava se essa amnésia da primeira infância havia sido de alguma forma induzida, ou se ele era jovem demais para reter memórias claras de seu sequestro. Naquela noite, sentei com Carlos e contei tudo sobre a reunião. Ele ouviu em silêncio atordoado, ocasionalmente fazendo perguntas sobre as evidências físicas e similaridades comportamentais. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e disse baixinho: "Temos que ligar para a polícia. Isso é sequestro, tráfico humano. Poderíamos ir para a prisão se alguém achar que estávamos envolvidos." Mas mesmo enquanto dizia isso, pude ver o mesmo conflito em seus olhos que eu estava sentindo. Gabriel era nosso filho em todas as formas que importavam, exceto biologicamente. Ficamos acordados a noite toda discutindo nossas opções e as possíveis consequências de cada escolha. Poderíamos reportar tudo à polícia e arriscar ter Gabriel imediatamente removido de nossa casa enquanto uma investigação prosseguia. Poderíamos tentar resolver algo privadamente com os Santos, embora isso parecesse legalmente perigoso e potencialmente injusto para todos os envolvidos. Poderíamos contratar advogados e lutar para manter Gabriel, mas isso significaria forçar seus pais biológicos a passar por outra batalha judicial traumática. Cada opção parecia garantir dor para alguém que nos importava. Na manhã seguinte, acordei cedo e encontrei Gabriel na cozinha fazendo cereal para si mesmo, cantarolando a mesma melodia que tinha ouvido nos vídeos do Roberto. Sentei ao lado dele e perguntei se lembrava de alguma coisa de quando era muito pequeno antes de vir morar conosco. Ele pareceu pensativo por um momento e disse que às vezes tinha sonhos sobre um cachorro grande e um balanço num quintal, mas achava que eram apenas sonhos de faz de conta. Ana havia mencionado que Pedro adorava o Golden Retriever deles, Max, e passava horas no balanço que Roberto havia construído. Percebi que tinha que ligar para a polícia, não apenas para a proteção legal, mas porque Ana e Roberto mereciam saber o que aconteceu com seu filho e ter algum tipo de resolução após 2 anos de angústia,
também precisava saber quantas outras famílias poderiam estar em situações similares, quantas outras crianças poderiam ter sido traficadas através de agências como a família Luz do Sol. Isso era maior que apenas nossa crise familiar. O detetive Carlos Silva chegou em nossa casa naquela tarde com um psicólogo infantil e uma assistente social do município. Eu havia explicado a situação pelo telefone, e eles agiram rapidamente para começar o que chamaram de investigação preliminar. Gabriel estava na escola, o que nos deu tempo para expor todas as evidências sem sua presença. O detetive Silva examinou as fotos, o cartaz da criança desaparecida e nossa papelada de adoção com crescente preocupação. Este é o terceiro caso assim que vimos nos últimos 6 meses, ele disse sombriamente. Temos investigado uma rede de agências de adoção fraudulentas que parecem estar traficando crianças desaparecidas para famílias desavisadas. As agências usam nomes que soam legítimos e fornecem papelada convincente, mas estão essencialmente lavando crianças sequestradas através do sistema de adoção. Ele explicou que as famílias que adotam essas crianças são geralmente completamente inocentes, acreditando que estão fornecendo lares para crianças que legitimamente precisam deles. A assistente social, Maria Santos, foi gentil, mas direta sobre o que aconteceria em seguida. Gabriel precisaria ser entrevistado por especialistas treinados em casos de crianças desaparecidas recuperadas, e teria que haver teste de DNA para confirmar sua identidade. Dependendo dos resultados, decisões seriam tomadas sobre custódia e como lidar com o processo de transição. Ela enfatizou que o objetivo de todos era minimizar trauma para Gabriel, enquanto garantia sua segurança e bem-estar. Quando Gabriel chegou da escola em casa, sentei com ele na sala de estar com Carlos e tentei explicar em termos apropriados para a idade que havíamos descoberto informações importantes sobre sua história familiar. Disse a ele que podíamos ter encontrado seus pais biológicos, pessoas que estavam sentindo muito sua falta, e que alguns adultos precisavam fazer perguntas para descobrir o que era melhor para todos. Gabriel pareceu confuso e um pouco assustado, perguntando se estava em problemas ou se não o queríamos mais. Abracei ele apertado e garanti que nada era culpa dele e que sempre o amaríamos não importa o que acontecesse. Carlos acrescentou que às vezes adultos cometem erros com papelada e precisávamos de ajuda de outros adultos para consertar esses erros. Gabriel pareceu aceitar essa explicação, embora tenha perguntado várias vezes se teria que deixar nossa casa. Disse a ele honestamente que não sabia o que aconteceria, mas que todos os envolvidos queriam ter certeza de que ele se sentisse seguro e amado. Os próximos dias foram uma confusão de entrevistas, exames médicos e consultas legais. Gabriel foi notavelmente resiliente durante o processo, tratando as reuniões com especialistas como se fossem apenas compromissos incomuns, como ir ao dentista. A psicóloga infantil disse que isso era comum em casos envolvendo crianças muito pequenas que frequentemente se adaptam melhor a circunstâncias em mudança do que adultos esperam. Os resultados do DNA voltaram em 48 horas, confirmando o que todos já sabíamos. Gabriel era realmente Pedro Santos. Ana e Roberto foram autorizados a visitar sob condições supervisionadas, enquanto os serviços sociais desenvolviam um plano de transição. A primeira reunião foi incrivelmente emocional, com Ana chorando no momento que viu Gabriel pessoalmente. Ele foi educado, mas confuso, claramente não os reconhecendo como algo mais que estranhos amigáveis. Roberto se ajoelhou no nível do Gabriel e disse suavemente: "Temos sentido sua falta por muito tempo, companheiro. Nunca paramos de procurar por você." Gabriel respondeu mostrando a ele um robô de brinquedo, como se conhecer adultos novos fosse completamente normal. Ao longo de várias visitas supervisionadas, Gabriel gradualmente se aqueceu aos Santos, embora ainda não mostrasse sinais de lembrar de sua vida antes dos 3 anos. A psicóloga infantil explicou que isso era típico para crianças que experimentaram trauma ou mudanças de vida significativas numa idade tão jovem. Ela recomendou um processo de transição gradual que permitiria a Gabriel manter relacionamentos com ambas as famílias, enquanto lentamente mudava sua residência principal para seus pais biológicos. A investigação da família Luz do Sol revelou uma operação de tráfico sofisticada, envolvendo pelo menos 12 crianças desaparecidas, colocadas com famílias em 4 estados. O detetive Silva disse que a agência havia operado por 3 anos, usando documentos falsificados e oficiais subornados para criar adoções que pareciam legítimas. Patrícia Oliveira, a assistente social que havia lidado com nosso caso, foi presa junto com os diretores da agência. A Polícia Federal estava coordenando com polícias locais para localizar e recuperar outras crianças desaparecidas que poderiam estar vivendo com famílias adotivas desavisadas. O aspecto mais de partir o coração da investigação foi descobrir que todas as famílias adotivas eram pais genuínos e amorosos que acreditavam estar fornecendo lares para crianças necessitadas. Nenhum de nós tinha ideia de que estávamos participando de tráfico humano. Os criminosos haviam deliberadamente mirado casais com problemas de fertilidade, sabendo que seríamos gratos e menos propensos a fazer perguntas difíceis sobre processos de adoção incomumente rápidos. Todos nós havíamos sido vítimas de maneiras diferentes. 3 semanas após a confirmação do DNA,
começamos o processo oficial de transição. Gabriel passaria quantidades crescentes de tempo com os Santos, enquanto mantinha contato regular comigo e Carlos. O objetivo era eventualmente devolvê-lo à sua família biológica, enquanto preservava os relacionamentos que ele havia formado conosco. Era uma situação sem precedentes que exigia coordenação cuidadosa entre múltiplas agências e profissionais de saúde mental. A primeira visita pernoite foi programada para um fim de semana, e empacotei as roupas e brinquedos favoritos do Gabriel com mãos tremendo. Ele parecia empolgado com a aventura, perguntando se o Golden Retriever da Ana, Max, se lembraria dele, e se Roberto ainda tinha o balanço de seus sonhos. Ana havia contado histórias sobre a vida deles juntos, mostrando álbuns de fotos e vídeos que lentamente começaram a despertar memórias vagas, ou pelo menos sentimentos familiares. Quando eles o buscaram na sexta à noite, Gabriel me abraçou para se despedir e disse que me veria em breve, como se isso fosse apenas mais um encontro para brincar. Assisti o carro deles desaparecer pela rua e então desabei no sofá, soluçando mais forte do que desde que todo esse pesadelo começou. Carlos me segurou enquanto eu lamentava a perda da criança que havia sido o centro do nosso mundo por 2 anos. Mesmo sabendo que devolvê-lo à sua família biológica era a coisa certa a fazer. Gabriel voltou no domingo à noite, borbulhando de empolgação sobre seu fim de semana. Ele havia se lembrado do Max imediatamente quando viu o cachorro, e havia passado horas no balanço que Roberto havia mantido exatamente como estava quando Pedro desapareceu. Ele me mostrou um desenho que fez da casa da família Santos e disse que parecia familiar de uma forma que não conseguia explicar. Ana havia deixado ele ajudar a fazer macarrão com queijo usando a receita favorita do Pedro, e ele havia dormido em seu quarto original, cercado por brinquedos que estavam esperando por ele. Ao longo das semanas seguintes, as estadas do Gabriel com os Santos ficaram mais longas, enquanto seu tempo conosco diminuía. Cada transição foi emocionalmente devastadora para Carlos e mim, mas podíamos ver que Gabriel estava genuinamente feliz e começando a lembrar mais detalhes sobre sua vida inicial. Ele começou chamando Ana e Roberto pelos primeiros nomes, então gradualmente progrediu para Mamãe Ana e Papai Roberto. A psicóloga infantil disse que essa era uma forma saudável de integrar suas duas famílias sem forçá-lo a escolher entre elas. A conversa mais difícil veio quando Gabriel me perguntou diretamente se Ana e Roberto eram seus pais reais, e se isso significava que Carlos e eu não éramos mais seus pais reais. Sentei com ele e expliquei que famílias podem ser feitas de maneiras diferentes, que Ana e Roberto eram seus pais biológicos que o fizeram e o amaram primeiro, mas que Carlos e eu também éramos seus pais porque o criamos e o amamos todos os dias por 2 anos. Disse a ele que ter mais pessoas que te amam é sempre melhor que ter menos pessoas que te amam. 6 meses após aquele primeiro post no Facebook, a transição de custódia estava completa. Gabriel estava vivendo em tempo integral com os Santos, mas mantivemos direitos regulares de visitação e continuamos sendo parte de sua família estendida. O sistema legal havia criado um arranjo que reconhecia tanto os direitos da família biológica quanto os laços emocionais que Gabriel havia formado conosco. Não era perfeito, mas era a melhor solução que alguém poderia criar para uma situação impossível. O caso criminal contra a família Luz do Sol resultou em acusações federais por tráfico humano, conspiração e fraude. Patrícia Oliveira foi sentenciada a 15 anos de prisão, enquanto os diretores da agência receberam sentenças ainda mais longas. A investigação levou à recuperação de 7 outras crianças desaparecidas que haviam sido colocadas com famílias adotivas desavisadas, embora nem todos esses casos tivessem finais tão positivos quanto o nosso. Algumas crianças haviam estado com suas famílias adotivas por períodos mais longos, tornando transições mais complicadas e traumáticas. Carlos e eu começamos a frequentar reuniões de grupos de apoio para famílias afetadas por fraude de adoção, o que nos ajudou a processar nossa dor e confusão sobre a experiência. Conhecemos outros casais que haviam passado por situações similares, e ouvir suas histórias nos ajudou a entender que não estávamos sozinhos em nos sentir conflitados sobre amar uma criança que não era legal ou biologicamente nossa. O grupo nos ensinou estratégias de enfrentamento para manter relacionamentos com crianças durante transições de custódia e lidar com as emoções complexas envolvidas. 1 ano depois, Gabriel nos chama de tia Fernanda e tio Carlos, e o vemos a cada fim de semana alternado mais feriados. Ele está prosperando com os Santos, não mostrando sinais de trauma do processo de transição. Suas memórias de sua vida inicial retornaram amplamente, embora às vezes ainda confunda detalhes de seu tempo conosco com memórias de antes de seu sequestro. A psicóloga infantil diz que isso é normal e que seu cérebro integrou com sucesso ambas as experiências num sentido coerente de si mesmo. Ana e Roberto têm sido incrivelmente graciosos durante todo esse processo, reconhecendo que Carlos e eu genuinamente amamos Gabriel e fornecemos cuidado excelente durante os anos que ele esteve conosco. Eles nos incluíram em festas de aniversário e eventos escolares, criando uma estrutura familiar estendida que funciona para todos os envolvidos. Gabriel parece aceitar esse arranjo naturalmente, tratando como normal ter múltiplos pares de pais que se importam com ele. A investigação da rede de tráfico revelou conexões com operações similares pelo país,
levando à legislação federal exigindo supervisão mais rigorosa de agências de adoção e melhor coordenação entre bancos de dados de crianças desaparecidas e registros de adoção. Nosso caso tornou-se parte de um esforço maior para prevenir outras famílias de experimentar trauma similar através de verificações de antecedentes melhoradas e períodos de espera obrigatórios para todas as adoções privadas. Às vezes me pergunto sobre a vida que Gabriel teria tido se nunca tivesse sido sequestrado, se tivesse crescido com os santos desde o início. Mas também sei que os 2 anos que ele passou conosco foram cheios de amor e estabilidade e que essas experiências se tornaram parte de quem ele é hoje. Nenhum de nós escolheu essa situação, mas todos tomamos as melhores decisões que podíamos com as informações disponíveis em cada etapa do processo. A lição mais importante que aprendi é que família pode ser definida de muitas maneiras diferentes e que amor não precisa ser diminuído ao compartilhá-lo com mais pessoas. Gabriel tem 2 pares de pais que o adoram, e enquanto as circunstâncias que criaram esse arranjo foram trágicas e criminais, o resultado é uma criança que sabe sem dúvida que é querido por múltiplos adultos que sempre estarão lá para ele. 3 anos após encontrar aquele post no Facebook, ainda penso em todas as crianças desaparecidas, cujos rostos aparecem em feeds de redes sociais e em caixas de leite. Me pergunto quantas delas poderiam estar vivendo com famílias amorosas que não têm ideia de que estão criando o filho roubado de outra pessoa. Nossa história teve um final relativamente feliz, porque todos os envolvidos priorizaram o bem-estar do Gabriel sobre seus próprios desejos. Mas sei que nem sempre é o caso em situações envolvendo tráfico infantil e fraude de adoção. A experiência me ensinou que os sistemas em que confiamos para proteger crianças nem sempre são tão seguros quanto assumimos e que organizações criminais podem explorar as boas intenções de famílias esperando adotar. Também me mostrou que mesmo nas piores circunstâncias, pessoas podem escolher agir com compaixão e integridade, colocando necessidades das crianças à frente de sua própria dor e perda. Gabriel está prosperando hoje porque múltiplos adultos estavam dispostos a fazer sacrifícios difíceis para garantir sua segurança e felicidade. Carlos e eu, eventualmente decidimos não buscar adoção novamente, parcialmente por causa do trauma de nossa experiência com Gabriel e parcialmente porque percebemos que não estávamos emocionalmente preparados para arriscar outra situação de partir o coração. Em vez disso, canalizamos nossa energia parental em voluntariado com organizações que apoiam investigações de crianças desaparecidas e prevenção de fraude de adoção. Queremos ajudar outras famílias a evitar passar pelo que experimentamos e garantir que crianças como Gabriel sejam devolvidas às suas famílias legítimas o mais rápido possível. O dia que vi o rosto do Gabriel naquele banco de dados de crianças desaparecidas mudou tudo para todos os envolvidos, mas também levou a justiça para sua família biológica e recuperação de várias outras crianças desaparecidas. Às vezes, as decisões mais difíceis levam aos melhores resultados, mesmo quando esses resultados não são o que alguém inicialmente esperava ou queria. Amor não é sobre posse ou propriedade legal, é sobre querer o melhor para as pessoas que você se importa, mesmo quando isso significa deixá-las ir.